Olá, novamente eu. A Laís deve estar lá já entrando. É, Hoje espero que a nossa live vai ser assim muito boa, porque eu acho que durante essa pandemia não teve ninguém que não tivesse um problema familiar. Ou de relacionamento, ou de problemas com algum ente da família, ou problema com a própria doença, ou problemas mil. Então, eu tô com uma pessoa aqui super especializada, doutora Laís Amaral, é advogada da área civil em São Paulo, membro de várias academias, da CASP, da OAB, então é uma pessoa que nós podemos confiar no que ela vai nos dizer. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, preparem as perguntas. E também pode me mandar coraçãozinho, que eu vou adorar. E esse aviãozinho aqui já convida quem você tem para convidar. Eu já vou começar os meus convites aqui. O primeiro convite vai ser para a doutora Laís. Oi, Rafa. Morrendo de saudade, filha. Manda coração. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Isso, coração, coração, coração de melão. Laís, está conseguindo entrar? Olha, eu vou te mandar mais um convite. Vou mandar um para Carol, que aí a Carol pode te... Laís Amaral. Olha, você vai solicitar para entrar. Você conseguiu acenar para mim. Agora você vai tentar entrar. Eu vou te convidar outra vez. É assim mesmo, viu, Laís? Esse começo é um pânico. Vê se você recebeu uma... Você entrou no meu Instagram. Agora você tem que solicitar participar. Eu vou te mandar mais um convite e você vai lá e entra em participar. Mas é com todo mundo, com quem tá acostumado, com quem não tá acostumado. Eu vou no meu, ou no meu, você vai no meu. Vai no meu, e aí eu vou te mandar o convite outra vez. Se alguém tiver dúvida, testamento, agressão. Carol, dá uma força para a Laís, que acho que ela não está conseguindo fazer o convite. Faz esse favorzinho para mim. Então nós vamos falar de todas essas violências, e quem tiver alguma violência aí suspeita, pode perguntar para ela, que a resposta vai ser muito plausível e confiável. Estou te vendo, mas não aparece a ação participar. Eu pedi para Carol entrar no teu Instagram e te explicar. Vai lá no teu Instagram, fala com a Carol. Carol, você tá me ouvindo? Quando você clica no meu... Deixa eu ver se eu consigo. Vou botar transmitir vídeo. Tô conseguindo, Laís. Acho que eu vou conseguir te captar aqui. Vamos... conseguimos. Entrei. É assim mesmo. Consegui. Não, é assim mesmo. Você pode ter experiência, tiver feito 1000 lives, esse começo... Não, porque daí agora apareceu a opção, porque não estava aparecendo a opção para eu entrar, entendeu? E agora apareceu, de repente, aí eu entrei. Ai, mas que bom, tô morrendo de saudade. Eu também. E aí, como é que tá essa vida no mato? Olha, tô adorando. Para mim,
pandemia está sendo maravilhosa. Mas você sabe que tem um monte de gente dizendo que está gostoso, que está muito mais tranquilo, que não está mais na correria, que conseguiu ficar um pouco mais... se organizar melhor, entendeu? Eu estou vendo uma porção de gente dizer isso. E mesmo Pra aqui mim, na justiça, com relação à justiça, a gente está conseguindo trabalhar muito melhor. Eu, pelo menos, penso assim, porque não parou, né, aqui. Os processos... para mim os também processos parou o hotel, mas não parou. Os processos digitais continuaram, os prazos continuaram. Na verdade, ficou suspenso um mês só. Um mês que ficou suspenso. E isso deu para a gente dar uma organizada naquilo que a gente já vinha correndo. E aí, olha, tá super tranquilo, viu? Mas, Laís, tudo na vida é assim. Primeiro é o pânico. Não é? Aí você fica, depois você vai acostumando. A gente acostuma com o bom, com o ruim. A gente acostuma com tudo. Na verdade, o ser humano se readapta, né? Ele vai se readaptando. Óbvio que para gente que não tem mais criança pequena, é diferente. Só tem neto. Só neto. Ó, o Wilson já soltando elogios lá. Ah, é? Wilson, oi! Saudade! Quando acabar isso aqui, vem para cá para a gente poder ir num restaurante gostoso do Filhão e tomar um champanhe, né? Com certeza. Então, mas é isso. Valéria, o que eu estava dizendo que eu acho complicado na pandemia é para as mulheres que têm filhos pequenos. Porque, como não tem escola, logo no começo, sequer mantinha as empregadas domésticas para fazer o serviço doméstico. Então, a mulher tinha que continuar trabalhando home office, cuidar das crianças, seguir as aulas online dos filhos, fazer o serviço de casa. Entendeu? Então, olha, eu vi moça enlouquecer. Ela fala, não estou aguentando mais, estou pirando. Eu faço ideia. Nossa, que uma complicação. Que é exatamente o assunto da nossa live, né? Exatamente. Porque se nesse momento não houver uma colaboração muito grande entre marido e mulher, sabe, com a compreensão que ambos são profissionais e que ambos estão no momento em que precisam de maior dedicação para os filhos, porque eles estão com aula online. Tem gente que tem filho no segundo grau, no primeiro grau, no jardim da infância, e tem que dar atenção diferenciada para cada um deles, não tem ajuda dentro de casa. Isso deu uma porção de problema aí nas famílias, viu? Então, bom, gostaria que você se apresentasse para quem está entrando. Eu acho que tem bastante gente já entrando aqui. Olha, nós estamos com gostaria que você falasse um pouquinho. E aí a gente entra nesse assunto que eu acho que é um assunto de todo mundo, né, Laís? Que eu acho que não teve ninguém durante essa pandemia que não tivesse um problema familiar. Ah, lógico, porque... Atire a primeira pedra quem não teve. Não, né? Inclusive porque a correria do dia a dia, ela não deixa você perceber problemas de relacionamento. Claro. E no momento em que você tem que conviver mais, esses problemas surgem, né? Claro. Mas, enfim, olha, meu nome é Laís Amaral, eu sou advogada, atuo há 40 anos na área de família e sucessões, e a Valéria, muito gentilmente, me convidou para bater um papo a respeito das questões que estão surgindo agora no direito de família e sucessões, em decorrência da pandemia. E então eu estou aqui, estou à disposição para discutir essas questões. Então, o que entra no direito de família e sucessões? Entra divórcio, entra discussão sobre guarda de filhos, discussão sobre pensão alimentícia, a questão da violência doméstica. Eu tenho
algumas discussões aqui no escritório, não são poucas para a gravidade do assunto, que são as questões do abuso sexual contra crianças, e que isso implica não só num processo criminal de proteção à criança, mas também implica num processo de suspensão do poder familiar quando esse abuso vem do pai ou da mãe. Nós temos as questões de sucessão, que é testamento, inventários, testamento vidual. O que é testamento vidual? É uma coisa que as pessoas têm procurado agora na pandemia, porque a preocupação das pessoas é o seguinte: se eu ficar um mês na UTI, quem cuida das minhas coisas? Quem é que vai ter? Quem é que vai ter habilidade. autoridade, você entendeu? Sobre a minha pessoa e os meus bens. Quem dá o cheque? Quem paga as contas? Quem é que autoriza ou não autoriza o médico a desligar o aparelho? Entendi. A fazer um tipo de tratamento. Esse é o testamento vidual. É um testamento em que as pessoas fazem para dizer o seguinte: eu estou vivo, mas eu estou vivo numa situação em que eu quero deixar claro que se eu não tiver como expor a minha vontade com relação a coisas importantes já estão aqui nesse testamento vidual. Tá? Inclusive, quem é que cuida das minhas coisas, quem eu tenho confiança para cuidar das minhas coisas. E esse é um que eu fiz algumas vezes agora, durante a pandemia, para alguns clientes. Nossa, isso eu não tinha. Você sabe que eu tinha pensado em 1000 coisas, menos nessa. As pessoas pensam, não é? As pessoas não pensam e algumas pensam. E aí, com isso, você dá ideias para alguns clientes que chegam com essa preocupação. Se o fulano ficar ruim, como é que eu vou fazer para pagar as contas? Fala para ele fazer um testamento vidual, dizendo que você vai pagar, que você vai entrar não no só a no procuração, banco. né? Isso, porque se a pessoa for interditada, quem que ele quer? Por exemplo, eu fazia testamento vidual antes da pandemia para aquele, vamos supor, aquele idoso ou idosa com vários filhos, que estabelece o seguinte: olha, se eu ficar ruim, se eu ficar com Alzheimer, se eu ficar não sei como, etc e tal, e se eu for interditado, eu quero que tal pessoa seja o meu curador, que cuide das minhas coisas, que é a pessoa que eu tenho confiança, tá? Então, essa é uma novidade aí para contar para você. Para a gente pensar, Tá? exatamente. Muito bom, muito bom. Outra coisa que aumentou muito agora na pandemia, Valéria, foi a violência doméstica, né? Nossa, A violência doméstica. eu acredito. Tem alguns lugares para se ligar. Até tem anúncio na televisão, né? Se você tiver sofrendo a violência doméstica, ou você estiver assistindo, ouvindo violência doméstica, você pode denunciar, inclusive sem dizer que é você. Anônimo. Anônimo, você pode denunciar. Olha, violência doméstica aqui no apartamento 131, você entendeu? Que o marido está batendo na mulher. Porque é muito Quem que difícil, tá né? falando? Mas... Uma vizinha, eu estou chamando. Entendeu? Entendi. É porque as pessoas não querem se envolver. As pessoas não Exatamente o que eu querem ia se te envolver. dizer. É muito complicado você abrir fazer uma denúncia, porque o que vem depois da denúncia é muito grave. Não é? Então, eu acho que às vezes... a lei Maria da Penha, que é muito rápida, e tudo isso, eu acho que, por um lado, ela facilita, e, por outro lado, ela dificulta muito essa situação. É verdade. Não é? É muito. Eu tenho casos aqui no hotel de violência a todo momento. Né? O quê? De hóspede? Não de hóspedes, mas eu moro numa vila, aqui é uma vila de pescadores. Então, é um pessoal que
eu assisto e vejo a violência doméstica, sim, a todo dia, né? Mas quando eu mesmo vou testemunhar semana que vem online. Mas é muito difícil quando você acusa, quando você abre uma denúncia, não é? Porque você está se envolvendo diretamente. É Essa pessoa verdade. que eu vou, não é? Essa pessoa que eu Eu vou. me envolvo porque como eu sou advogada, trabalho muito com Ah, isso, trabalhei muito com violência doméstica como feminista, eu sou feminista, sempre trabalhei com a questão da violência e tudo isso. Então não adianta, eu lembro que quando eu estava casada e tudo isso, teve um vizinho que batia na mulher, tudo, eu falei, ah, não, vou denunciar. E o Luiz é, falava, de jeito nenhum, não vai se meter na vida dos outros. E eu é, falava, vou sim, vou me meter na vida dos outros. Entendeu? é, E eu me meto, você entendeu? é, Então é. mesmo. Mas não é todo mundo que tem coragem de fazer isso, né? Porque Não é? realmente depois vira testemunha. Mas você pode fazer a denúncia anônima. Tá? Ah, Justamente isso é pensando maravilhoso. nisso, Ah, é algum desses 180, 183, 184, tem uns 8 aí que sai, tem até propaganda, né? ah, Na ah. televisão. Que você faz a denúncia e não precisa dizer quem é que está fazendo a denúncia. Não E precisa olha, dizer. eu vou te falar, não é só do marido para a mulher, né? Porque todo mundo pensa logo no marido batendo na mulher. Mas eu É, tinha um funcionário outro dia aqui me contando o caso dele, está na oitava mulher. é, E aí a sétima, ele foi visitar a sétima mulher, e a sétima mulher deu uma facada nele. é. Né? Então, são coisas que está acontecendo assim, num nível intelectual mais baixo, mas isso acontece nos outros níveis intelectuais também. Ah, A gente lógico sabe que que acontece, acontece. Lógico que não acontece. Eu é? estou com um rapaz aqui, que é meu cliente, só para você ter uma ideia. Ah, A moça armou para ele bonito, entendeu? ah, Ela armou, fez uma gravação, exasperou ele bem, ele começou a ficar nervoso, gritou, etc. E tal, e ela falava: para de me olha, sufocar, não me mata, pelo amor de Deus, sabe? Olha o meu tamanho e o seu. Ele falava: você tá louca, entendeu? Ela falava: me larga, me larga. Menina, foi um negócio, entendeu? ah, E agora eu tô penando, tá? Para para resolver provar que é. a questão das visitas dele para o filho, porque o juiz suspendeu, dizendo que ele era um feminicida, ele teve uma tentativa de feminicídio, entendeu? E Ah, ah, ele diz tudo armado. Diz que ela armou aquilo, entendeu? Eu acredito claro. nele. Eu acredito porque é um cara que nunca teve uma conduta dessa, que vem a vida inteira tranquilo, calmo, você está entendendo? E, e de repente tem uma coisa dessa, uma situação que você tem que pensar duas vezes. Vamos entrar agora em perícia psicológica, perícia psiquiátrica, perícia social e tudo isso para a gente poder reorganizar a vida desse casal a vida dessa família, né, na verdade. Tá? E eu acredito até na violência de filhos, Ah, tem. não é? Tem. Filhos que quer, porque agora o que acontece? Está todo mundo fechado, ninguém pode trabalhar, ninguém pode fazer, ninguém recebe, e aí vai onde? No pai e na mãe, Isso não é? quando os filhos são, eu acho assim, os filhos que são violentos com o pai e com a mãe na maioria das vezes, são pessoas muito problemáticas e com questão de Com droga. certeza. Com questão de droga. Certamente, É. Aí certamente. realmente o filho, eu já vi filho matar a avó, matar a tia, matar a mãe, entendeu? Tudo para poder pegar dinheiro para droga. Mas aí a pessoa está completamente fora de si também, né? Mas eu acho Mas que no âmbito do direito a, de família é mais entre marido e mulher, né, que a gente hum, discute. Ou hum, se eventualmente algum deles comete uma violência contra o filho na presença do outro, entendeu? Que também é uma hum. coisa que tem que ser denunciada,
né? Porque às vezes o pai bate tanto no filho e a mãe tem que denunciar, falar, olha, o que é isso? Entendeu? Tem situações também assim. Mas o que Olá, você estava Laís. falando, Valéria? Então, por exemplo, se tô lá num problema sério, não sei o quê, e quero me divorciar, Ah, como que a gente faz? Não é meu caso, então, viu, gente? não, é o seguinte, tem várias situações, né? Então tem uma Ah, situação que que o relacionamento chega no fim e que hum, há condições de você é, conversar, por mais que seja difícil, entre uhum, marido e mulher para poder chegar num consenso, tá? hum. Eu estou vendo a Talu lá tentando entrar aqui, ó. Ah, é? Oi, Talula. É. Eu estou vendo ela tentar, ligação de vídeo recebida. Estou vendo aqui, eu não sei como que Ah, faz para participar, deixa entendeu? eu mandar um É. Talula. Não sei se eu vou conseguir mandar para ela um convite. Mas na época de Bom, pandemia, então vamos porque. supor. Vamos Ah, supor, o casal resolve se separar, tá? hum, O casal resolve se separar, conversaram, resolveram se separar, etc. e tal. Normalmente eles procuram um advogado só para saber o que é necessário para hum, fazer o divórcio, né? Existem algumas cláusulas que são obrigatórias no divórcio e que o advogado normalmente ajuda os dois a chegarem numa composição com relação à guarda de filhos, ao regime de convivência daquele que não vai ficar com a guarda, partilha de bens, pensão alimentícia dos filhos, né? Porque hum, hoje cada vez menos existe pensão alimentícia entre cônjuges, né? hum, Quando, por exemplo, a mulher parou de trabalhar porque foi cuidar dos filhos numa combinação com o marido, ou o marido não deixou ela trabalhar, né? Tem mulher que ainda se submete a esse tipo de coisa, ele não deixou. é, Então não vai, não trabalha. Agora, é muito difícil isso, né? É muito hum, difícil que hoje, as meninas de hoje, as moças de hoje, tá? Deixem de ter as suas próprias profissões. uhum, Tá mais difícil de acontecer. Tá? é. Aquela que foi criada para ser dona de casa. Casada. É, isso é muito difícil da gente ver. Então, o que acontece? Quando a mulher parou de trabalhar por algum tempo, se estabelece também uma pensão para ela, mas que o Hum, tribunal tem considerado que essa pensão tem que hum, ser uma pensão temporária, por um período de tempo, uhum, tá? A menos que a pessoa já tenha uma determinada idade que ela não consiga mais se inserir no mercado de trabalho, hum, tá? Mas se é jovem, relativamente jovem, 40 até 50 anos, que eu considero jovem, tá? hoje é E muita jovem. gente no tribunal também, e tem condições de entrar novamente no mercado de trabalho. O que os juízes têm fixado? Uma pensão por 2, 3 anos, por 5 anos no máximo, para a mulher. Hum, Agora, os filhos não. Os filhos têm direito à pensão alimentícia enquanto eles necessitarem, né? Eles hum, têm direito líquido e certo até a maioridade. E a hum, partir da maioridade, se eles estiverem estudando e não tiverem condições ainda de entrar no mercado de trabalho, até o fim da universidade, pelo menos, tá? hum, Então, isso aí, o casal combina, né? Essas cláusulas, você explica. Se um dos cônjuges assumiu o nome do outro, também dá para voltar a usar o nome de solteiro. E são essas cláusulas que tem que combinar no divórcio. uhum, Agora, o que as pessoas fazem? Elas procuram um advogado e o advogado faz esse divórcio, seja ele judicial e agora também o divórcio extrajudicial, que pode ser feito no cartório, tá? Por escritura pública, como o inventário, que antigamente só uhum, podia ser feito em juízo, hoje o inventário também pode ser feito por escritura pública. No cartório, o valor do imposto de transmissão é o mesmo, tá?
mas as custas no cartório ficam muito mais barato do que no judiciário. Ah, com Tá? certeza. Então, a gente sempre escolhe aquilo que fica mais em conta para o cliente, né? Uhum. É E na isso. época e na pandemia, Ah, que as coisas estão fechadas, que está tudo difícil, a pessoa tem acesso, ela entra pela internet, ela marca um horário. Como que está funcionando esse tipo não, agora tem um provimento novo em Ah, que os documentos que são produzidos no tabelião podem ser assinados digitalmente. hum, Tá? Então, pode ser assinado digitalmente totalmente. ah, Tá? Então, você, por exemplo, está aqui, está aí. Ai, meu Deus, Laís? só falta acabar a minha bateria, viu? Não! O seu marido está em outro local, Ah, entendeu? Tá falando bateria fraca aqui. quer pôr o carregador? Eu estou sem carregador aqui, Ah, Valéria. então, olha, Entendeu? gente, se acabar a bateria dela, depois a gente marca outra. Isso. O seu marido está em outro local, Ah, tá? E de repente vocês resolvem fazer o seu divórcio, tá? hum, Então pode assim, eu tô aqui, você tá aí, o seu marido tá em Fortaleza e nós resolvemos assinar o seu divórcio no cartório. hum, Combinamos as cláusulas, tudo por telefone, por videoconferência, etc. e tal. E aí eu entro em contato com o tabelião. O hum, tabelião faz a escritura do divórcio hum. e vocês assinam digitalmente. Eu assino digitalmente, cada um num lugar. Entendi. Você entendeu? E aquele E já, documento fica lá. claro. Isso já existe. Pode acontecer a coisa, o documento híbrido também, Ah, tá? Eu estou em São Paulo, então eu vou até o cartório assinar hum. como advogada de vocês, tá? O seu E marido está em cada. São Paulo, ele vai comigo e você está aí na fazenda e fala: não, mas eu E quero eu me assim, divorciar. Você assina daí digitalmente. entendi. Você entendeu? Então, isso já existia Ah, um projeto disso antes da pandemia. E, hum, obviamente, que já existia plataforma para claro. possibilitar isso, tá? E com a pandemia foi apressado, óbvio, foi. E nós temos um provimento aqui, olha, de maio de 2020, provimento 100 que Ah, regulamenta tudo isso com relação a divórcio, inventário, escritura, compra e venda, qualquer coisa pode ser feito online dessa dessa maneira. forma, Ah, com bom, assinatura facilita. digital. E será que a Facilita justiça muito. vai ficar mais rápida? Olha, cada vez mais eu acredito que estejam tirando as atribuições da justiça e passando para, por exemplo, você fazer inventário no cartório. Hum, Só o que você tira, hum, com entendeu, da certeza. competência do juiz. Quantos inventários que são feitos agora no tabelião que não estão perante o juiz para ele resolver? Quantos divórcios não estão perante o juiz para ele resolver? Uhum. Tá? A arbitragem mesmo, tá? Quantos contratos que no final diz o seguinte: havendo qualquer tipo de discussão desse contrato, as partes procurarão uma câmara arbitral tal. Arbitragem, É. entendeu? Nós temos também a mediação, Hum, a possibilidade de mediação. Quantos casos que são evitados, quantos litígios que são evitados quando as pessoas se submetem a uma mediação antes de começar a brigar. Então, eu acho que está mudando um pouco a cultura do litígio. O que vai ficar mais no judiciário são aquelas brigas inconciliáveis, entendeu? Que é, precisa de uma terceira pessoa para decidir pelas partes, entendi. né? Porque qual que é a cultura de hoje? É que as próprias partes podem decidir a própria vida. Em Hum, vez de você levar o seu conflito para um juiz dizer qual que é a solução, você resolve. você e a outra parte, tá? Abrem mão um pouco de cá, um pouco dali e chegam num acordo para evitar o litígio, né? Então eu acho que
que eu acho que é um caminho que está Abrindo. existindo para diminuir para diminuir até o acesso ao não o acesso, diminuir o fluxo do judiciário, entendeu? Que está soberbado. Quantas Claro, ações? claro. Né? Quantas ações, quantos recursos, né? Tem que tratar realmente lá no judiciário das coisas mais graves, dos conflitos mais graves mesmo. Claro. Ô, Laís, Né? durante a pandemia, tá? Eu imagino que os casais começam a brigar primeiro porque falta dinheiro, segundo porque tem que aguentar um ou outro o dia inteiro, e é muito fácil quando acorda de manhã, todo mundo reclama, mas é facílimo, né? Cada um vai para o seu lugar, não sei o quê, você não tem que enfrentar essa situação do dia a dia. Não, e fora que o problema econômico em decorrência da É isso pandemia, que eu ia colocar. né? As pessoas estão ganhando menos ou não estão ganhando. Então tem que Exato. fazer economia. Elas estão dentro de casa convivendo sem dinheiro, com as crianças todas lá, entendeu? Sem condições de pagar as Sem poder contas. sair. Isso, precisa ter uma estrutura muito boa, um relacionamento muito bom para não sair briga, né? Então, Claro. obviamente, o que a gente espera? Eu tenho feito alguns divórcios, mas eu não sinto assim, aqui, pelo menos no escritório, eu não sinto que aumentou o fluxo, não. Tá? Eu É, tenho feito, eu faço sempre 1, 2 divórcios por semana aqui. é. Mas eu não sinto assim que Sim. aumentou por causa da pandemia. O que eu acho é que acabou a pandemia, as pessoas quando elas se sentirem mais seguras, Elas vão procurar. entendeu? Elas vão procurar, porque vão dizer, eu não vou mais aguentar esse tipo de relacionamento, etc. e tal. O que está acontecendo hoje é que as pessoas também estão com medo, Ah, sim. sabe? Você está com uma pandemia aí na rua, você está desempregado, você está sem dinheiro, está acabando as suas últimas As economias, você ainda economias. vai separar? Vou morar onde? Vou para onde? Faço o que com as crianças? Sem dinheiro, você está entendendo? Então, É, e tem eu a acho que as questão pessoas estão da. esperando passar a pandemia para É, tomar decisões, isso. na verdade, elas vão efetivar decisões que elas estão tomando agora na pandemia. É, e É tem o isso que eu problema da sinto. pensão, porque aí vem, ninguém quer pagar pensão, né? Não é? Já é um caso. A pensão alimentícia, na verdade, é que eu falo para cliente meu que É, vem aqui e fala, não vou dar dinheiro para ela. Eu falo, é, escuta, meu filho, existe ex-mulher, mas não existe ex-filho, viu? é, Filho é filho o resto da vida. Então você é, vai ter que sustentar. Você não está dando dinheiro para ela, você está dando dinheiro para pagar as contas do seu filho é. ou dos seus filhos, né? Então, pensão tem que ser paga. Se a pessoa tem filho, ela tem que pagar. Ela Mas tem que com o pagar. caso da pandemia, não fica mais fácil jogar a culpa na pandemia e fugir da pensão? Na verdade, tem os aproveitadores em todos Em os todos. sentidos. É, tem. Todos os sentidos. Então, você vê que, por exemplo, que quem tem uma pensão fixada, vamos supor, o É, fulano paga R$ 20.000 por mês de pensão para 3 filhos. Tá? Vem e hum, fala, olha, não posso mais pagar porque agora eu não estou faturando, então eu tenho que pagar R$ 5.000 por mês para os 3. Fala, isso aí vai dar, você não pode mesmo, entendeu? Tem casos que são fáceis de comprovar. Porque, por hum, exemplo, algumas empresas hum, diminuíram os salários é, dos empregados, né? é, Então, eu tenho uma cliente minha, por exemplo, que trabalha na Latam, uhum. que ela me mandou o comprovante de que ela recebia X E, e e, e que durante 3 meses ela ia receber metade daquilo. Então, existe uma possibilidade de você entrar com uma revisional de alimentos, pedindo que naquele período em que a pessoa está ganhando menos, ela também pague menos. uhum. Agora, existem pessoas que não são assalariados, fica mais difícil, né? De você comprovar, são só autônomos, são pessoas que trabalham, vamos supor, médico, advogado, dentista, etc. E tal. Fica mais complicado de você comprovar que diminuiu. É pressuposto, mas a Uhum. prova é mais complicada. Tá? O que o dentista vai falar? Ele vai dizer, olha, na pandemia eu não posso atender,
porque é um risco imenso para o dentista ficar tratando exatamente Boca. da boca por onde vem o vírus. Você entendeu? Então, com isso diminuíram meus rendimentos. É uma situação complicada, eu acho, que tanto para quem paga a pensão como para quem recebe. Com certeza. É a mesma coisa do aluguel, o proprietário do imóvel e o inquilino. O proprietário, muitas vezes, vive daquela locação. Entendeu? E o inquilino fica numa situação que ele não pode pagar mais aquele aluguel. Então, ele vai tentar fazer acordo. Dependendo da situação, vale a pena ou não fazer acordo. Né? Mas tem aproveitador, porque tem inquilino que pode pagar e falar, não, na pandemia eu vou tentar pagar metade. Com certeza. Mesmo podendo pagar, entendeu? Então, olá, e adaptação. Fala. E esse número de morte, não é? Porque a morte traz um transtorno jurídico absurdo. Sim, tem a né? questão... Em plena pandemia. Eu tive, por exemplo, faz o quê? 15 dias que faleceu uma amiga minha de Covid, pelo Covid, entendeu? E nós já estamos fazendo o inventário dela. Você entendeu? Porque a consequência é essa, né? É a regularização da situação econômica, tem os herdeiros, tem a situação toda do que ela deixou e tudo isso. 87 mil até hoje, né? Nossa! E depois as pessoas falam assim que, não, mas é que eles estão colocando no atestado de óbito Covid para tudo. Mas, por exemplo, essa minha amiga, ela não morreu do Covid. Ela morreu porque ela tinha já um problema cardíaco, tá? Ela tinha já um problema pulmonar e ela não resistiu. Essas comorbidades dela não resistiram ao Covid. Você está entendendo? Então foi o Covid que acabou causando problema no coração. Né? Então, não, ela morreu do coração, não foi do Covid. Não, mas ela teve o Covid e se ela não tivesse tido, ela não tinha morrido. Né? Morreu porque teve esse moço aí da Globo que morreu agora. Não sei quem é. Um jornalista esportivo chamado Rodrigo Rodrigues. Um rapaz de 45 anos. Nossa. Simpaticíssimo. Ele estava no 14º dia de quarentena. Entendeu? Aí ele teve um trombo que subiu para o cérebro, ele teve o derrame, tentaram conter e ele morreu. Porque a Covid provoca trombose. Pode dar na perna, pode dar no cérebro, pode subir no coração. Então, é isso que acontece, né? Eu sei. Enfim, fugimos do assunto completamente. Totalmente. Já ia entrar, sabe onde agora? Nos convênios. Porque você vai fugindo nos convênios e nos... até esqueci onde eu já ia entrar. Porque implica em tudo, né? O convênio não vai querer pagar o convênio. Você está falando de quem morre médico? De morte. Não, porque não existe convênio de morte, né? Existe seguro de morte. Existe seguro de morte. Existe seguro de morte. Você sabe que, francamente, eu não sei como que o seguro está encarando isso. Pois é, porque é um caso seríssimo. Sabe? Eu não sei, não, mas eu acho que no meu entender, a partir do momento que você paga um seguro de vida... Não interessa do que você morreu. Não interessa do que você morre. Não interessa do que você morre. Você pagou o seguro de vida. Na hora que você morreu, tem morreu. O seguro acidental e o seguro por doença. Quer dizer, você... existe, no meu entender, tá? Eu não sei como que está sendo encarado, mas eu acho que se você morre por acidente, você recebe, vamos lá, 100. Se você morre de causas naturais, você recebe 50. Eu acho que no máximo, pode ser considerado uma causa natural, porque é uma doença. É uma doença. Do que as pessoas morrem? Ou de acidente ou de doença. Exato. Não é verdade? É uma coisa ou outra. Então, é doença.
né? Agora, convênio médico, não acredito que tenha nenhum que esteja se recusando A cobrir. a atender os seus associados, de jeito nenhum. Não acredito que tenha nenhum. Eu não sei Nenhum também. mesmo. Também É. não O sei. o grande problema em alguns locais é o SUS, porque o SUS ele dá uma assistência muito boa. Ele dá uma assistência boa. Aqui em São Paulo, nós temos o Hospital das Clínicas, que separa um prédio inteirinho para o Covid. Tem o Hospital de Doenças Infecciosas, tem, você entendeu? Que estão atendendo maravilhosamente bem, mas você tem que pensar que o SUS é no Brasil inteiro, tem uns rincões que não tem a aparelhagem, que não tem a UTI, que não tem o respirador, que não está montado adequadamente ainda para atender uma demanda dessa, né? Ah, com certeza. Então, agora, eles, eu tenho absoluta certeza que eles estão atendendo tudo isso, porque, sabe, seria assim uma propaganda muito ruim para aquele convênio que não atendesse uma vítima do Covid, né? Ô, Uma pessoa Laís, e infectada. deixa eu te perguntar uma outra coisa que não é divórcio. Tá. Mas a união, as uniões agora também mudaram e existe um contrato para os Uhum. casais que não são casados, né? Então, Isso. tô namorando, eu vou fazer um contrato. Como que. Ah, essa é uma pergunta muito Ah, interessante, que porque bom. o que acontece? Ah, hoje, não é mais exigido, para a caracterização da união estável, Hum, um tempo mínimo. hum. Que Para na minha caracterizar. época eu tinha que provar que eu Era estava 5 anos, você 5 anos. tinha que estar Ai, que junto, agonia. tinha que ter 500 fotografias, um monte de gente declarando. Eu sempre achei que eles eram marido e mulher e tal. É, Hoje, nada tanto é que eu fui disso. pedida em casamento É. depois do quinto ano, Ah, tá vendo? quando não tinha mais jeito. Então, hoje não exige mais tempo mínimo para isso. É. Para caracterizar a união estável, é necessário a união de um homem e de uma mulher, Hum. tá? Pro gay vale também? Para os gays também, mas é outra lei, É. tá? Uma relação pública Hum. e duradoura. E esse Hum. duradouro é muito relativo, porque o duradouro pode É ser como o assim, ó. celular, o iPhone. Você compra o iPhone, ele é duradouro, ele dura um ano. É, não, não, mas por exemplo, eu sempre dou esses exemplos, Ah, entendeu? Você é noiva, ah, você tem um namorado, você namora há 5 anos, você mora na sua casa, ele mora na casa dele. E aí vocês resolvem morar juntos em julho, porque vocês vão casar em dezembro, ah, ok? Aí começa a união estável em julho, hum. tá? E o casamento está marcado para dezembro. Aí não dá Ele certo. morre em novembro, Uau. ok? Você também Quais são as matou. consequências jurídicas? Você é herdeira dele? Porque a Ah, companheira ou o companheiro são herdeiros. ah. Olha só. Ali era uma união estável pública, Ah, contínua. Contínua é importante também. ah. E duradoura porque eles iriam ainda se casar. Com o objetivo de constituição de família, tudo que está na lei. Entendi. Ah, mas ela ficou 3 meses com ele, 4 meses, ele era riquíssimo e morreu, Olha e ela só. vai herdar tudo, Ah, porque ele não tinha nem filhos, nem ah, pais. ah. Porque se tiver pais, divide com os pais. Entendeu? Sim. Se ficar O Wilson está se caracterizado, defendendo lá. fala para ele ficar quieto. Agora, se for o contrário, se for ela que morrer, ele não herda nada, viu, Wilson? Você derrubou até o telefone. Até caiu aqui. Não, mas é isso. Tem situações e situações. Então, o que acontece? O juiz vai verificar caso a caso para ver se fica caracterizada a união estável.
Ah, Mas o que o pessoal está fazendo? um Para não contratinho. caracterizar a união estável, eles pegam e assinam um contrato de namoro. E Sei. colocam no contrato de namoro que não é união estável, que os dois declaram que não é, que aquilo lá é só um namoro, sem compromisso, que não há objetivo de constituição de família, que se... Muito bem, isso é válido naquele momento. Hum, E daí, uns 4 meses, se mudar essa situação? hum. Aí tem que fazer outro contrato. Aí você tem que o quê? Ir mudando aquele contrato? Ou Meu vamos Deus. supor que eles esqueçam aquele contrato, larguem lá para trás e a situação toda muda. E eles ficam 5 anos juntos e depois separam. Aí tem E aquele aí, contrato. aí alguém vai se defender com o contrato. Não, ó, não era união estável. Então o que a gente comprou não é dos dois, não, é só meu. Meu Entendeu? Deus. Então, existe também essa situação que o contrato ele protege da caracterização da união estável em termos. Hum, Em termos, porque pode, ele admite prova em contrário. Tá? É um ah, contrato que resolve a situação em termos. Né? Eu falo isso para todos os meus clientes. Ah, mas vamos fazer um contrato de namoro. Eu falo, ah. tudo bem. Mas Mas o resolve. mês que vem pode ser que ele não resolva mais nada. É melhor você estabelecer uma união estável, Hum, se você não quiser misturar bens, com separação total de bens. Né? A grande complicação é que o companheiro e a companheira hoje herdam, da mesma forma como o cônjuge herda. Entendeu? meu Deus, como é O cônjuge complicado. sobrevivente é. Ah, Novo Código Civil. Existe já projetos de lei para tirar tanto o cônjuge como o companheiro ou companheira da herança necessária, da herança hum, legítima. Tá? hum. Da herança legítima. Mas, por enquanto, com esse novo Código Civil, o cônjuge ou companheiro e companheira herdam. Que loucura. É uma loucura. Que loucura, porque os jovens estão sujeitos aí a encontrar qualquer pessoa que vai lá, seduz, fica um tempo. O grande problema dos jovens, o grande problema da união estável, eu acho que não é nem dos jovens. Hum, Porque os jovens, eles têm a vida inteira pela frente, muitas vezes eles não têm patrimônio, não têm nada, vão construir tudo juntos, né? A hum. herança não entra, Ah, tá. não entra na comunhão, Hum, é, não transmite, quer dizer, a herança é incomunicável, a uhum, doação é incomunicável, hum. tá? Então tem umas proteções. Tem umas proteções legais. Eu acho que o grande problema não é dos jovens, o grande problema é da turma madura. Hum, Que já construiu um patrimônio, que já tem filho de um lado e do outro, que começam aquelas complicações, você entendeu? Como é que vai ficar? Então, existe também uma coisa que se chama planejamento sucessório. ah, As pessoas precisam entender que quem tem patrimônio tem que procurar, sim, um advogado para fazer um planejamento sucessório, para organizar como é que vai ficar a vida depois que um deles morrer. com Entendeu? Isso é certeza. muito importante. É muito importante, porque a confusão fica aí depois. O que eu vejo, Laís, é que existe um tabu, né? Existe um tabu em falar em morte, em Tem herança, gente que não, tem gente que não em... consegue pensar. Não, não Não consegue consegue. aceitar a Não questão, consegue, não é? Quando é. você expõe a questão, vira, sabe, o que você está querendo? Se garantir, não sei o que, você fala assim, garantir a família, não é? Lógico. E eu acho, isso eu acho, né? Não, e eu, como advogada, É, Valéria, como advogada de família, quantos clientes que eu falei, escuta, você precisa fazer seu planejamento sucessório. Não, não vai, não, isso é aí agora. não vou pensar nisso agora. Você entendeu? Porque as Exatamente, pessoas não querem pensar nisso, exatamente. E sabe? é As muito pessoas não sério. querem pensar na morte. Não É, querem pensar que a morte vem. E vem, né? não, vem para todo mundo. A velhice vem, a morte vem para É, todo mundo. é, é, é. Agora, seria algumas coisas eu acho que precisaria ter uma educação assim, talvez até escolar mesmo, que
o financeiro, educação financeira, que não se tem, É verdade. não é? A criança cresce, vira um adulto que ela não sabe de onde veio o dinheiro do pai, É verdade. não é? É um horror. E isso Não é nem precisa... na escola, Valéria. Eu acho que a Teria gente que ser em atribui, casa, mas não tem. a gente atribui muita responsabilidade para as escolas, né? É. Mas a educação começa em casa, né? E Começa em isso é uma casa, mas educação. Você não pode dar dinheiro para o seu filho a rodo para ele não dar valor ao dinheiro, entendeu? tem que saber de onde Você tem, veio. tem que saber de onde vem, ele tem que merecer, ele tem que fazer alguns trabalhos, ele tem que cumprir as obrigações dele para ele poder ter alguma coisa, mesmo porque senão começa a ficar tudo tão fácil que perde o valor, né? Não, perde a noção, É, né? é. E realmente não sabe-se da onde vem. Tá, eu vou no supermercado, mas da onde veio? Ah, não sabe. Não sabe. Não Então, eu sabe. acho que são duas questões assim que eu acho seríssimas. E seríssimas porque eu enfrentei também. Enfrentei, temos 4 filhos. É a questão educação Não, eu vou financeira. falar uma coisa. Eu, quando mudei para São Paulo, sou do Né? interior também. Eu, quando mudei para São Paulo, tinha 17 anos, eu Nós tinha temos 4 certeza, minutos. Nós temos é, 4 minutos. Ah, eu tinha certeza absoluta que casa, comida, roupa lavada, caia do céu. empregadas ordens, vinha, sei lá de onde, quem é que Sei providenciava lá isso, a de gente onde. tinha, você entendeu? A É, gente tinha, porque ninguém explicava para a era um gente que aquilo direito lá de tinha. Deus. É verdade. É Ai, ai. complicado. E a questão sucessória mesmo, porque, É. tá, A eu questão tô. sucessória é muito importante. Quem estiver ouvindo aqui, É, presta atenção nisso, porque nada como deixar as coisas organizadas, certinhas. estabelecer quais são as vontades que você tem, você entendeu? Deixar todo mundo bem ciente para não dar uma briga depois, E vai entendeu? dar de qualquer jeito. Mas Ó, pelo estou contando o menos, nosso tempo aqui, nós temos mais 3 minutos. tá. Você coloca o que você acha importante aí que é para a gente terminar esse Não, eu nosso. acho que esse assunto está maravilhoso, porque é um assunto que merece até uma discussão mais, Então, mais tem. profunda. Então, tem planejamento sucessório que você faz colocando todo o patrimônio da família numa holding Hum, e dividindo as cotas sociais da holding entre os herdeiros, uhum, de forma igual. uhum. Entendeu? E aí você estabelece. E eles devem começar a ajudar a cuidar da holding. Eu fiz outro dia uma empresa dessas para um casal em que ela tinha 4 filhos e ele 2. Meu Deus. Mas eles estão juntos há mais de 40 anos. Mas mesmo assim. Entendeu? Então, eles disseram o seguinte: não, nós vamos colocar todo o patrimônio nosso nessa holding, nós vamos dividir pelos 6 igualmente e usufruto nosso. Na morte, Certíssimo, eu passo o usufruto para o outro. E na hora que certíssimo. o outro morrer, é dos 6 em números iguais. Quer dizer, dá para fazer esse tipo de coisa e evitar confusão depois. Olha, tem uma pessoa aqui perguntando se a doação de bens, sendo o único imóvel que a família possui, pode ser revogada a qualquer momento ou se ela tem um período ou prazo. Nós que estamos com prazo, nós temos 2 minutos. Tá. Ah, Olha, a doação depende de para quem que foi feita essa doação. Entendeu? Depende de para quem que foi feita. Se ela foi feita sem ferir, vamos supor, foi feita, o casal tem 3 filhos, e a doação de um único imóvel foi dado para um filho só, pode ter certeza que isso aí, você vai entendeu? resolver. No inventário volta para conferir com a parte dos outros. Agora, se não ferir o direito de ninguém, vamos supor, olha, eu tenho um imóvel, eu vou dar para o meu filho. É o único imóvel que eu tenho. Entendeu? Eu quero dar. Acabou. E reservo o usufruto para mim, para não ficar sem Não, sem nada, nada. etc. E tal.
Não tem por que revogar. Agora, o imóvel, essa pergunta parece que é o imóvel de família, que foi É. dado para uma pessoa só. Aí depende da situação, entendeu? A pergunta Aí você fica, procura a fica doutora Laís difícil. que ela vai te explicar. É, depende de cada situação, é isso. Laís, nosso tempo está acabando e a live, ela simplesmente ela faz, vup, e a gente Tá, sai do ar. tá. Então, olha, eu amei. Eu Eu acredito que também gostei muito. as pessoas tenham gostado. Acredito até que as pessoas vão pedir que a gente faça outra, aí eu te aviso. Tá. E eu quero que você tenha um ótimo final de quarentena. Ah, muito obrigada, vocês também, viu? Não é final, né? Vocês sabem que nós Eu estamos no meio, né? sei, Parece que a vacina, eu se sei, tiver, é a partir de janeiro, né? eu sei. Eu sei, e aqui ela entrou, ela chegou há um mês, então ela ainda está no pico, está entrando no pico. Nós É, paramos muito antes e sei. ela agora que tá É, entrando no pico. Então é. Tem é chão pela frente. bem Eu que complicado. agradeço, viu, você ter me chamado para essa Ah, live. amei. Eu fiquei muito à vontade com você, Que bom, sabe? Eu falei como se você estivesse aqui na minha frente, a gente estivesse batendo um papo. que bom, Então a coisa fluiu, que fluiu ótimo, bem, eu acho. que Né? Agora, ótimo. os assuntos são muito complexos, né? Então, de repente, você falar de tudo o que pode acontecer dentro do direito de família em uma hora Não dá, é não é. muito pouco. Você É, pode dar uma ideia só, assim, é, né? A respeito das coisas. é. Mas falar profundamente precisaria assim, um tema para uma hora, outro tema para outra hora, outro tema, entendeu? Mas eu acho que foi muito bom, porque abriu um leque, Uhum. né? E abrimos É, assuntos assim, como eu acho que o assunto do solteiro é é, interessante, o assunto do outro que está sendo agredido é muito interessante, é. e saber que as pessoas precisam abrir os olhos, né? E É se verdade, proteger. é verdade. Tem que estar de olho em tudo. Sei. E tem as questões também que a gente não acabou não abordando muito sobre a questão de guarda de filhos de regime de convivência na pandemia. Nossa, Teve muito pedido para suspender o direito de visita, de medo da criança se infectar com a saída com nossa. o pai. Teve. E agora, aí alguns juízes autorizaram que as visitas se dessem online por conferência call. Agora, você imagina uma criancinha de 3 Ela anos, não ela não entende. para na frente, ela não entende, não adianta, é complicado fazer desse Uma... jeito. Então, no começo teve muito pânico por causa Uhum. do direito de convivência. Como que ele vem A aqui live vai pegar? encerrar, a live vai encerrar. Se ela Tá, encerrar, gente, olha, mas ela é. continua falando. Isso. Mas teve muito pânico com relação no comecinho da pandemia, que ficou todo mundo trancado mesmo em casa, aquele medo, aquela coisa, com relação ao pai vir retirar a criança para passar o final de semana. Eu faço. Quantas clientes minhas que falavam, eu não sei se ele está fazendo quarentena adequada, eu não sei se ele passou álcool gel no carro para É isso. levar a criança, eu não sei quem está na casa dele, se estão fazendo quarentena, aqui eu sei o que eu faço, mas lá eu não sei. Então as pessoas ficaram com muito medo. E eram medos muito Real. justificáveis. É um medo Muito real. justificável. É um medo real, justificável. Tanto é que eu tive também, assim, alguns pais que eu telefonei, olha, está me ligando, querendo saber como é que você quer fazer, tal. Não, tudo bem, eu fico sem ver esse mês. Vamos ver como que fica o mês que vem. Vou falar com ele por telefone, vou falar com ele por vídeo, sabe? Mas as pessoas tiveram compreensão também. Teve muita gente compreensiva nesse momento. É que estava todo mundo com medo. Com medo, todo mundo aceita tudo, É verdade. Todo mundo quer não é? proteger o filho, É. né? Mas eu acho que Tanto a mãe como o pai querem proteger o filho. em todos os setores, eu vejo aqui com o pessoal trabalhista, se fosse outra situação, a compreensão seria bem outra, sabe? É, Então, quando você é, está com medo, é né, verdade. a coisa, ao invés de dificultar, ela facilita às vezes.
É. não é? Muitas vezes, porque Muitas- você imagina o seguinte, ah, um- tanto na situação de convivência, que a mãe tem medo do filho